Olá, eu sou Clarissa Portugal e sou contadora de histórias. E hoje eu vou contar umas histórias para vocês. Mas antes, esta apresentação faz parte do Sesc Viva Cultura segunda edição, que volta reafirmando o incentivo à cena artística e cultural do DF com atrações locais e nacionais, sempre de sexta-feira a domingo no YouTube do Sesc DF. A programação do festival vai até o dia 22 de novembro, contemplando diversas linguagens artísticas e as áreas técnicas. Apoiamos também o projeto Fome de Música. As doações recebidas serão destinadas a instituições cadastradas no programa Mesa Brasil do Sesc em todo o país. Para fazer sua doação, acesse o site www.fomedemusica.com ou aproxime a câmera do celular ao QR Code que está na tela deste vídeo. As doações podem ser feitas a partir de R$ 5. Olá, eu sou Clarissa Portugal e sou contadora de histórias. E hoje eu vou contar umas histórias para vocês. Mas antes, eu vou contar um pouquinho sobre mim. Além de contadora de histórias, eu também sou atriz, diretora cênica e arte educadora. E eu amo contar histórias de paixão. Eu conto histórias porque eu venho de uma família de contadores. O que eu sei é que meu avô, muito tempo, contava os seus causos para mim. Se você não sabe, caos é mais ou menos assim. Uma história que aconteceu, uma história que você ouviu, que ela é aumentada um pouquinho. E quando você ouve, parece uma coisa escabrosa que acontecia. E o meu avô contava umas histórias que quando eu era criança me enchiam assim de um espanto. Às vezes medo, às vezes admiração. Mas o mais engraçado é que ele contava essas histórias escabrosas numa tranquilidade. Eu lembro uma história que ele me contou que era sempre que me intrigava mais. Meu avô, ele tinha uma mão que era sempre assim, e ele fazia tudo com essa mão. Cozinhava, escrevia, ele gostava de descascar laranjas com o seu facão. Com o seu facão, com aquela mãozinha de um jeito que eu achava impressionante. E ele um dia foi me contar essa história. Ele me chamava de netona porque eu era a neta mais velha dele. E ele falava, netona, pois eu vou te contar o que aconteceu. Eu não sei se eu vou conseguir imitar o meu avô porque ele era muito tranquilo. Mas a história começava com uma cobra deste tamanho que parecia um tronco. E ele passava ali pelo meio de uma mata para chegar num terreno tal. E ele não percebeu que tinha aquela cobra lá, porque tinha tanta árvore, tanto tronco no chão, que uma coisa se confundiu pela outra e ele seguiu em frente. Sorte a dele. Ele só foi encontrar aquela cobra bem depois. Quando chegou na tal da fazenda que ele precisava chegar, ele estava com um companheiro dele. Chegaram dois homens armados. Tinham armas de fogo e tinham um facão. E então começaram uma briga doida. Eu não sei porquê. Eu não sei nem pra que ele tava lá. O meu avô me disse que tinha alguma coisa a ver com acerto de contas, mas é isso, eu já não sei. Eu sei que foi uma briga só. E um dos homens acertou ele com o seu facão, bem no nervo da mão. E na mesma hora a mãozinha, ficou desse jeito. Mas o meu avô era homem valente. Na hora nem sentiu e meteu-lhe um soco na fuça do homem. Ele e o amigo saíram triunfantes de uma batalha sangrenta. Acertaram as tal das contas lá. E então, quando estavam indo embora, o meu avô, muito tranquilo do que tinha feito, não, assim é só uma consequência. Pois não é que na volta o tal do tronco de árvore tinha se mexido e já ia se preparando para dar o bote, mas o meu avô, muito esperto, tinha pego o facão e deu-lhe com o facão no pescoço, no comprimento todo da cobra, e ela, saiu rolando, se abriu toda, era um sangue doido e tinha até ovo dentro dela. Depois daquilo, ele parou de acertar as contas que ele precisava. Voltou para casa onde estava minha avó, a minha mãe e os meus tios e aprendeu a conviver com aquela mãozinha. Bom,
para vocês conhecerem um pouco das histórias que meu avô contava. Sorte a minha que eu tenho algumas delas gravadas. Um presente tanto que agora eu posso ouvir as suas histórias, mesmo ele não estando mais entre nós. A minha avó também contava histórias, esposa desse meu avô contador de causas. Mas ela contava histórias diferentes. Ela contava histórias de cordel. E tocando sanfona, imagina só que mulher maravilhosa. Mas isso foi antes de eu pensar em nascer. Isso foi quando a minha mãe era criança. O que acontece é o seguinte, e é uma realidade muito triste. A minha avó, junto com meu avô, criou os filhos dela numa cidade no interior do Tocantins. E naquela época, mulher que se botava a fazer arte eram duas coisas. Ou era muito louca, ou era muito ruim. E minha avó era triste que só porque ela amava a sanfona, amava o cordel, mas só contava as histórias para suas crianças, que era para não ser mal falada na cidade. Por ser o quê? Contadora de histórias. Mas a minha mãe dizia que adorava ouvir aquelas histórias, e eram assim engraçadas e todas rimavam, e eram perfeitas, porque minha avó contava e tocava sanfona e fazia alegria em casa. Infelizmente eu não pude ouvir nenhuma dessas histórias e minha mãe não tem nenhuma gravada. Mas quando ela soube que eu contava histórias, ela fez 2 comentários. O primeiro foi, oh meu Deus, coitada. E depois, ai que sorte ela poder fazer isso, né? Então eu tenho esses 2 avós que contavam histórias, cada um no tempo deles. É claro, eu ouvi também minha boa dose de histórias quando era criança. Minha mãe contava um mundo inteiro de histórias, inclusive umas que ela lembrava da minha avó. O meu pai, por outro lado, gostava de ler. Gostava de ler folclore pra gente, gostava de ler umas aventuras do menino maluquinho. Ora, ele lia história que não acabava mais. E minha mãe gostava de inventar. E foi assim que eu cresci numa família que adorava e ainda adora contar histórias. Seguindo essa paixão, eu comecei o canal no YouTube. Comecei não, porque ninguém faz isso sozinho. Começamos o canal, que tem o link aqui na descrição, youtube.com/ClarissaPortugal, com várias histórias que eu acho que o primeiro vídeo é de fevereiro de 2019. Essa equipe maravilhosa, que inclui o Luan Freire, que faz a captação de imagem e de áudio. Sem ele nada disso seria possível, gente. Ele faz a magia acontecer e também tira as fotos e faz as edições que estão no Instagram. Tudo isso tem o link aqui na descrição. É um trabalho verdadeiro de equipe, gente. E é uma alegria só quando a gente faz. Mas agora eu preciso saber. Você sabe o que é ou de onde veio a contação de histórias? Pois é uma arte antiga que só! Muito antes da gente conhecer assim o mundo como ele é. Começou na pré-história. Quando as pessoas aprenderam a falar, elas aprenderam a contar histórias. E funcionava mais ou menos assim. A tribo se reunia em volta da fogueira depois de um dia longo de trabalho. E talvez o primeiro contador de histórias quis contar quando ele conseguiu pegar um bisão. Ele se levantou e disse: pois vocês não sabem o que aconteceu hoje. Eu atirei a minha flecha. Flecha boa que eu fiz numa pedra assim daquele jeito. Atirei e mirei assim direitinho um bisão enorme, 3 vezes o tamanho normal. E quando eu atirei, mirei direitinho e soltei. Pois você acredita que foi bem na testa do bisão e ele caiu de uma vez só. O povo que ouviu adorou a história. Falaram, ora, que história maravilhosa! Viva o nosso grande caçador! E ele gostou daquele negócio? No dia seguinte ele contou de novo. Pois vocês acreditam que hoje eu fui caçar e eu acertei 2 bisões numa flecha só? Pois eu vou te contar como foi, porque não é mentira não. Fiz uma pedra boa, dei um beijo de sorte. E quando eu fui soltar a minha flecha, mirei direitinho.
Acertei um bisão bem no meio da testa. E a flecha atravessou e não é que cravou na testa do outro assim, ó. E caíram os dois. Ora, mas o povo gostou demais daquela outra história. Viva o nosso grande caçador! No terceiro dia, ele achou tão incrível esse negócio de contar a história que ele disse: pois vocês acreditam que hoje eu não acertei foi 1, nem 2, mas foram 3 bisões com a minha flecha encantada. Ah, foi. E foi desse jeito que eu vou te contar e não duvidem não que foi assim que aconteceu. Eu atirei a flecha e mirei na testa do bisão. Atravessou. Pegou na testa do outro, que atravessou também. Você acredita? Pois acredito que foi verdade. Aí bateu no tronco de uma árvore de um jeito só, que ainda matou o terceiro. Parece que foi assim que o primeiro contador de histórias surgiu. Parou de ser caçador e toda noite inventava uma nova alegria para as pessoas ouvirem. A contação de histórias, ela tem um papel muito importante na formação de uma comunidade. Era assim no início, é assim até hoje. Que as pessoas sentam em volta ou perto de pessoas maravilhosas que contam histórias e acredite se quiser, as pessoas contam histórias o tempo inteiro. As histórias também eram muito importantes para ajudar a entender o mundo. Hoje em dia, a gente tem um mundo de tecnologia, de ciência e de pesquisa. Mas lá atrás, nos nossos ancestrais, como é que a gente ia explicar o sol nascendo esse ponto? Como é que a gente ia explicar as estações? Como é que a gente ia explicar toda a fartura da terra, dos bichos, das plantas? Eles explicaram nas histórias. E nós temos um mundo diferente de histórias. Temos os mitos, os contos, as fábulas e um monte de outra coisa que o povo vai inventando e inventa até hoje. Nós temos histórias universais que você com certeza já ouviu desde criancinha, e os seus pais, e os seus avós, e os seus bisavós, e os tataravós, e lá atrás. Como a Branca de Neve, os 3 porquinhos, a Cinderela e assim por diante. Temos histórias também que são bem locais, que a gente escuta na nossa cidade, que a gente escuta no nosso bairro, que a gente escuta na nossa família. Todas as histórias são importantes. Todas as histórias criam uma sensação de pertencimento. Então, conte as suas histórias também. Leiam vários livros, vai! E escuta que eu tenho para te contar. Agora eu vou contar algumas histórias. Na verdade, eu vou contar 3 histórias que se fiam e viram uma história só. A primeira se chama O Sapo com Medo d'Água. Está no livro O Meu Folclore Brasileiro, organizado por Ricardo de Azevedo. O segundo é O Rei Sapo, dos Irmãos Grimm, que está no livro Obras Completas. E a terceira história é A Viagem do Príncipe Átila até o Fim do Mundo, que está no livro Histórias da Tradição Sufi, de Nícia de Grilo. Então vamos começar? Antes eu preciso te perguntar. Deixa eu te contar uma história? 2 homens, fugidos da prisão, pararam na beira de uma lagoa para descansar um pouco. De repente, um deles viu um sapinho descansando embaixo de uma samambaia, e o sapinho estava muito tranquilo. Nem se deu conta que os homens estavam lá. Então um deles pegou o sapo assim e disse: nossa, mas que bicho feio! E o outro: é feio que dói! E eles então resolveram fazer maldade com o sapinho? O primeiro disse: já sei, vamos subir numa árvore e jogar ele lá de cima. O sapo, muito esperto, se tremeu todo por dentro, mas por fora bocejou como se não fosse nada. Os homens perceberam e falaram: não, eu tenho uma outra ideia. Vamos fazer picadinho de sapo! E o sapo? Lá. Então o outro falou: não, pega um fósforo, acende uma fogueira, vamos fazer churrasco.
de sapinho. E o sapo continuou tranquilo, como se nada tivesse acontecido. Então um deles teve uma ideia brilhante. Já sei! Já sei! Vamos jogar o sapo na água! O sapo na mesma hora. Oh não, por favor, não faz isso comigo, pelo amor de Deus. E o outro homem, vai pra água, sim senhor, vai virar comida de jacaré. E o sapo, oh não, eu não sei nadar, por favor, eu tenho mulher e filhos, eu tenho uma vida inteira. Oh não, 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 não. Mas os dois homens viraram um pro outro, seguraram o sabinho e juntos contaram. É um, é dois, é três e vai! E ficaram olhando até que o sapo caiu na lagoa. E depois de um tempo, pois não é que o sapinho saiu de lá e começou a nadar, e começou a rebolar, e começou a cantar dizendo: eu sou sapo, é claro que eu sei nadar, seus bandibobão! Acontece que o sapinho não tinha previsto que a água tinha vontade própria. E ele foi nadando, e quando ele viu, não era ele que estava conduzindo. Ele começou a ser levado, e começou a se afogar, e começou a levar caixote. Eu sei que o sapinho viveu um suplício só naquela água. Passou um dia e uma noite inteirinha nessa loucura. Até que de manhãzinha ele foi jogado na beira de um lago, na outra margem, que ele nem sabia que existia. Ele olhou aquele lugar. Tinha muitas árvores. Tinham até algumas montanhas ao longe. E tinham várias rochas em volta. Então ele começou a dar os seus saltinhos. Ribbit, ribbit, ribbit. Vendo se ele conhecia aquele lugar, vendo se tinha alguém para conversar, alguém para ajudar a voltar ele para sua casa, ou pelo menos aonde ele estava tranquilo embaixo da samambaia. Então, ele viu vindo lá de longe uma menina com a sua bolinha dourada. O que ele não sabia é que ela era filha do rei, o rei muito poderoso daquelas terras. Esse rei tinha muitas filhas, e aquela lá que estava vindo era a mais nova e a mais mimada. Ela sempre ia naquela beira de lago para brincar com a sua bolinha dourada. E naquele dia não foi diferente. Ela se recostou assim numa rocha e começou a jogar a sua bolinha. Só que numa dessas jogadas, ela não pegou a bolinha. Ela jogou pra cima e quando ia pegar, a bola saiu rolando e rolando e rolando e rolando e rolando e rolando e caiu na água. Ah, que tragédia pra menina! E ela começou a chorar. Minha bolinha! Quem pode me ajudar a pegar a minha bolinha? Eu dou o que quiser, eu dou joias, brinquedos, dinheiro, meu pai é o rei, ele pode pagar o que for preciso, alguém me ajuda. O sapinho viu, e na mesma hora ele foi saltitando até a princesa. Ribbit, ribbit, ribbit. Só que a princesa, ela tinha um nojo, ela tinha um asco, ela tinha verdadeiro pavor de sapo. E foi chegando aquele bicho perto dela e ela foi se encolhendo toda. E o sapo então chegou perto dela e disse: ora, princesa, eu te ajudo, é claro que eu te ajudo, mas eu só quero uma coisa de você. Eu quero que você seja a minha amiga. Eu não preciso de joias, eu não preciso de dinheiro, porque você sabe, eu sou um sapo. Mas eu preciso de amizade. A princesa então falou: claro, seu sapo,
Com certeza serei sua amiga, mas por dentro ela só queria ir embora, pegar sua bolinha e sair correndo e nunca mais ver aquele sapo na frente dela. Então o sapo foi saltitando, ribbit, 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 e pulou dentro d'água. E a menina ficou olhando. Dali a pouco ele saiu com a bolinha e entregou pra ela. Na mesma hora ela pegou a bolinha e ó, saiu correndo. E o sapo, princesa, volta, por favor. Mas a princesa já estava, ó, no castelo. Naquela noite, estava jantando com a sua família, muito tranquila, muito contente consigo mesma, se achando muito esperta por ter tapeado o sapinho. E então alguém bateu a porta. E o rei, ora, quem será aqui batendo a nossa porta nessa hora da noite enquanto nós temos o nosso jantar? Que coisa mais desagradável! Princesa! Princesa, sou eu, o sapo! O rei olhou para suas filhas e perguntou: então, quem de vocês um tal de um sapo está chamando? As irmãs todas se olharam, mas a pequenininha ficou nervosa. Ela começou a se tremer toda e o rei notou. Então, minha filha, o que é isso? Me diga por que você está se tremendo toda. Pois então ela teve que contar tudo. Contou a bolinha, contou da promessa que fez, contou que o sapo ajudou, contou que ela tinha verdadeiro asco de sapo. E o rei disse: pois você sabe, minha filha, promessa é promessa. Se você prometeu, você tem que cumprir. Agora vá abrir a porta. Ai, não, pai, eu não quero ir, eu não suporto o sapo. Você vai e vai agora. A menina, com muito mau gosto, com uma cara de raiva, foi até a porta. Abriu a porta, olhou de um lado, olhou para o outro, fingiu que não viu nada e já ia fechando quando o sapo deu um saltão e pulou no ombro dela. Ribbit! E a princesa... Então o sapo saiu do ombro e foram os dois andando até a mesa do jantar. O sapo se sentou na mesa com todos e contou toda a sua história. Que ele estava fugindo de assaltantes, que ele foi jogado para dentro da água e que foi levado pela correnteza, não teve controle e foi parar bem na beira do reino do rei. E que ele tinha ajudado a princesa não porque precisava de dinheiro, essas coisas, afinal um sapo não precisa dessas coisas, mas ele queria uma amizade. A princesa ficou numa angústia só. E o sapo, então, começou a comer o jantar junto com a princesa. E aí, então, toda vez que ele perguntava se ela queria um pouco de brócolis, perguntava se queria um pouco das batatas, perguntava se queria uma coxinha de frango, ela olhava com uma cara de nojo. Mas ele comeu muito bem. Então ele se virou para todos e disse: agradeço muito pela hospitalidade. Esse jantar é maravilhoso, mas eu estou muito cansado. Vocês sabem da minha aventura. Eu gostaria muito de me descansar. O rei então disse: ora, nobre sapo que ajudou minha filha por amizade, mas é claro que tem um lugar para você descansar. No quarto de brinquedos da minha filha tem uma caminha que ela gostava de botar as bonecas, pois será perfeita para você. Pode ir, leve-o, minha filha, leve o nosso convidado. A princesa então pegou o sapo nas mãos. Ai, que nojo! E foi se tremendo todo até o quarto de brinquedos. E o sapo estava muito tranquilo e contente. Quando ela chegou lá, ela jogou ele na cama assim, e foi sentar numa cadeirinha. Mas o sapo queria agradecer, queria conversar com a princesa. Então ele foi saltitando. Ribbit, 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 e pulou bem no colo da princesa. Naquela hora,
A princesa foi tomada por uma raiva, por um nojo. Ela pegou aquele sapo com a mão e disse: "Sai de perto de mim, seu sapo nojento!" E jogou bem na parede. Mas, quando o sapo bateu na parede, ele não era mais sapo, não. Ele era um menino, uma criança, que nem a princesa. Ele se levantou assim, ai, ai, ai. Ele olhou para a princesa e disse: eu lembrei de tudo. Eu lembrei de tudo que aconteceu comigo. Eu fui transformado em sapo. Eu fui transformada em sapo por uma bruxa horrorosa. Eu sou filho do rei do reino vizinho, e eu estou desaparecida há muitos anos. E graças a você me ajudou. Você quebrou o feitiço. Muito obrigada, muito obrigada, muito obrigado. Então a princesa foi chamar o seu pai e contaram a história. E o rei então disse: "Mas é claro que eu conheço o seu pai. Você é o príncipe perdido? Pois vamos resolver isso agora." E mandaram uma carta para o reino vizinho. Não demorou muito, o próprio rei veio buscar o seu filho. Os dois reis conversaram e fecharam uma aliança de paz e negociações para o resto da existência daqueles dois reinos. O tempo foi passando. O menino foi crescendo e o rei foi envelhecendo. E ele começou a pensar: será que o meu filho vai ter condição de virar rei? Será que ele vai ter condição de assumir essa posição tão importante? Então ele chamou os seus conselheiros e disse a eles: "Quero uma prova para o meu filho, para que eu saiba que ele tem condições de reinar quando eu não for mais o rei." E os seus conselheiros olharam entre si e um disse: "Mande que traga uma maçã, a maçã da vida do jardim secreto." O outro disse: "Peça para que traga o anel da felicidade." E o terceiro disse: "Que ele traga o espelho da verdade que fica no reino do fim do mundo do rei Mendonça." O rei pensou, achou interessante todas as sugestões e então pediu que seu filho viesse e disse: "Meu filho, você já é um jovem e em breve se tornará rei. Eu tenho uma missão para você. Eu quero que você traga para mim uma maçã da vida do jardim secreto, o anel da felicidade e o espelho da verdade no fim do mundo do rei Mendonça." O filho então consentiu para essa missão. E naquela mesma noite fizeram um banquete para comemorar a saída do filho. Todos riam, beberam, comeram, foi uma festa só. Mas o príncipe estava um pouco preocupado. Havia tanto tempo que ele ficara aqui naquele reino que ele até se esquecia como que o resto do mundo se parecia. Será que eu vou conseguir cumprir essa missão? E de noite, quando ele estava no seu quarto, começou a se remexer e se debater, angustiado. Mas ele viu que tinha uma luz no canto do seu quarto. Ela brilhava forte, mas era agradável. Ele olhou e então veio uma voz que disse bem assim: "Ora, príncipe, eu sou a fada, eu sou a sua fada protetora e eu vou te ajudar na missão que seu pai te deu. Não se preocupe, durma tranquilo que a partir de amanhã eu te ajudarei com certeza. E tome isto." Deu a ele um talismã, um colar com uma pedra na ponta e disse: "Quando você precisar, esfregue 3 vezes e eu aparecerei para te ajudar." O príncipe então foi dormir mais tranquilo. E no dia seguinte ele montou o seu cavalo e partiu rumo ao jardim secreto. Como era secreto, ele não sabia muito bem como chegar. Mas sempre que ele precisava, ele esfregava o talismã e a fada lhe dizia por qual caminho seguir, qual estrada pegar, para quem pedir ajuda. Ele viajou durante 3 dias e 3 noites sem parar. E então chegou num lugar muito estranho.
Tinham várias árvores, mas essas árvores elas não eram comuns. Elas tinham cores diferentes, folhas estranhas, muito bonitas. E tinha um cheiro, um aroma tão agradável, um perfume que ele não sabia exatamente dizer de quê. Mas nossa, como era bom! E ele chegou então num portão enorme, dourado. E ele encostou, empurrou e o portão se abriu. E lá dentro ele viu o jardim secreto. Tinham muitas macieiras, mas eram macieiras diferentes. Eram macieiras douradas, da copa amarela brilhante, parecia um sol na terra. Ele então se aproximou admirado. Ficou lá um bom tempo encantado com aquilo tudo. Ele sentia como se ele fosse menino de novo, só de estar lá. Então a fada lhe disse: é aqui, meu filho. Esse é o jardim secreto. Pegue uma maçã, pode pegar. Ele então se aproximou da árvore, pegou a maçã e já ia colocando no bolso, quando de repente veio um enxame de insetos enormes, gigantescos, com os ferrões que pareciam verdadeiras facas. E eles iam zumbindo perto do menino, iam picando e coisa ardia e doía. Ele esfregou então o seu talismã e na mesma hora tudo parou. Os bichos congelaram no ar. Ele conseguia respirar de novo e não sentia dor nenhuma no seu corpo. E quando ele viu, todos os bichos caíram de uma vez só. Ele montou no seu cavalo com a maçã no bolso e saiu, correndo. Ele só parou quando tinha certeza que não ia passar mais perto daquele jardim. Continuou então o seu caminho e ele viu um rio. Estava muito cansado. Ele não lembrava tanta sede que ele sentia, não lembrava do cansaço que tinha naquele seu corpo da sua viagem longa. Parecia que todos os anos da sua vida tinham voltado a pesar sobre os seus ombros. Então ele parou na beira do rio e se pôs a beber um pouco d'água. O cavalo também. Ah, que delícia! Que bom voltar a beber um pouco d'água e poder descansar depois dessa viagem. Mas então ele sentiu fome. Onde será que eu vou comer por aqui? O príncipe, morrendo de fome, ficou muito tentado em comer a maçã. Ele olhava para a maçã olhava para ele. Mas ele lembrou da sua missão. Guardou a maçã de novo e olhou. Por sorte, vinham 3 mulheres pegar um pouco de água ali naquele rio. E ele foi até elas e disse: ora, vocês podem me ajudar? Eu estou viajando há um bom tempo. Estou morrendo de fome. Vocês sabem algum lugar que eu possa ficar? Algum lugar que eu possa me alojar? Elas olharam entre si. Sim, tem um lugar. Tem um casal de granjeiros que moram ali na ponta da cidade. Eu te levo até lá. Eles são muito hospitaleiros. Com certeza você poderá ficar com eles. Vamos, eu te levo agora. Então a mulher deixou ele lá na porta da casa do granjeiro. E o casal recebeu de portas abertas. Eles eram muito hospitaleiros e adoravam receber pessoas e ouvir as diferentes histórias, conversar. Era uma alegria sempre que tinha um viajante naquela cidade. E eles estavam de noite tendo um bom jantar quando alguém bateu a porta. A esposa disse: abra logo, está uma tempestade horrorosa, alguém deve precisar de ajuda. Eles abriram a porta e era um velho senhor. Parecia que tinha viajado a sua vida inteira. Parecia que carregava um peso enorme nas costas. E eles disseram: entre, meu senhor. Ele estava completamente ensopado da chuva. Deram a ele toalhas e ele se sentou na beira da lareira para poder secar mais rápido. À noite, quando estavam dormindo, o príncipe ouviu alguém agonizando. Eram gemidos de uma dor profunda. E era mais ou menos assim.
Ah! 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 Ele então chegou mais perto. Oh, meu Deus, o senhor está bem? O senhor está bem? Era o velho senhor que tinha batido a porta. A fadinha então disse: meu filho, a maçã. Dê a ele a maçã da vida. O jovem príncipe então correu para o quarto, pegou a maçã e foi dando pequenos pedaços para o senhor comer. E parecia que a cada mordida que ele dava, cada pedaço de maçã que ele comia, voltava no tempo. Quando ele comeu a maçã toda, parecia que ele tinha voltado 50 anos. Parecia que ele era mais novo até do que o próprio príncipe. Então ele disse: ora, muito obrigada, príncipe. Eu sei que você está numa missão. Eu sei que você está procurando o anel da felicidade. O príncipe olhou para ele e disse: ora, mas como você sabe? Você é um mago? E ele: ora não, claro que não. A fada me contou. A fada me contou que você estava nessa missão. Pois tome, meu filho, o anel agora é seu. O príncipe pegou o anel, agradeceu e guardou. Na manhã seguinte, o viajante já tinha ido embora. Ele tinha dito ao príncipe que queria continuar a sua busca. Ele buscava alguma coisa que não quis dizer, mas que era de suma importância. O casal de granjeiros disseram ao príncipe: ora, fique mais tempo com a gente, por favor. Sim, fique conosco, é tão boa a sua companhia, você tem histórias tão interessantes, por favor. Mas o príncipe disse: ora, agradeço demais, e deu um saco de moedas de ouro, e foi embora na sua caminhada. O príncipe então deixou que seu cavalo levasse até o reino do fim do mundo. E ele viajou, e viajou, e viajou, e parecia que não ia acabar nunca. Até que ele chegou num lugar cheio de montanhas. Eram montanhas enormes. Iam até a vista do horizonte. Então, quando chegou a noite, o príncipe foi descansar dentro de uma caverna. Ele então esfregou o talismã e a fada lhe disse: você não está longe do reino no fim do mundo. Quando você atravessar aquela cadeia de montanhas, você chegará no palácio do rei Mendonça. No dia seguinte, então, ele guiou o cavalo com cuidado. Era perigoso. Tinham muitas quedas, caminhos estreitos, mas ele guiou seu cavalo com cuidado. Então ele viu um enorme palácio suspenso entre as montanhas. Tinham mais de 100 torres, janelas douradas, pássaros estranhíssimos e exóticos que ele nunca tinha visto na vida voando ao redor. Era um castelo que ficava nas nuvens. Quando ele chegou na porta, ele bateu num sino que parecia uma cabeça de leão. Apareceu então o guarda principal e olhou para ele e disse: o que deseja? Estou aqui para ver o rei Mendonça. O guarda olhou. Era muito estranho ter visitantes naquele lugar porque era muito difícil de encontrar. Na verdade, eu acho que ele nunca teve. Conduziu então o rapaz até o rei Mendonça. Era um salão enorme, todo decorado a ouro e pedras preciosas. O rei sabia que o rapaz estava vindo porque ele viu no espelho da verdade que ele estava chegando. Sentado no seu trono, ele parecia um homem muito triste. O rapaz então disse: Vossa Majestade, eu venho aqui e quero te pedir um favor. Mas o rei disse: ora, meu jovem, pois eu quero pedir um favor para você primeiro. Eu tenho tudo. Eu tenho tesouro até onde o olho pode alcançar. Eu tenho terras férteis. O meu povo é feliz e rico. Mas eu não encontro a paz de espírito. Eu vivo sempre cansado, triste, exausto. O que eu faço? Você pode me ajudar? Naquela mesma hora, a fadinha sussurrou no ouvido do príncipe: o anel da felicidade. Dê a ele o anel da felicidade. O príncipe então tirou o anel e disse: eu acho que isso aqui pode ajudá-lo, meu senhor. O rei então pegou o anel
O anel mal tocou o seu dedo, que quando ele botou, ele sentiu uma sensação diferente. Parecia algo que ele nunca tinha experimentado na sua vida. Ele sentiu uma paz, uma tranquilidade, uma alegria. Ele se sentiu feliz. Ora, meu filho, viajante maravilhoso, muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. O que você quer em troca? Te darei qualquer coisa. Muita riqueza, muito, não sei, um pássaro exótico. Ah, o que você pedir eu te darei. E o príncipe, então, deseja o espelho da verdade. Pois é claro, te darei o espelho com muita alegria. O príncipe ficou no reino do fim do mundo por 7 dias e 7 noites. O rei Mendonça fez a ele muitas festas, muitos banquetes. Como poderia pagar tamanha alegria que sentia? Aquilo era o mínimo. E depois daquela semana inteira de festas, o príncipe voltou para sua cidade. A fadinha novamente lhe ajudava. Guiava o caminho, dizia por onde percorrer, a quem pedir ajuda, aonde parar para descansar. Ficou mais ou menos um mês até voltar para o seu reino. E quando chegou lá, não tinha uma única pessoa para cumprimentá-lo. Estava tudo fechado, tudo deserto. Parecia a verdadeira morte. E então ele ouviu um rugido enorme, de bicho grande, de criatura mortífera. Ele se aproximou e era um enorme dragão aterrorizando a sua cidade, aterrorizando o reino do seu pai. E ele estava com uma moça entre as garras e soltava fogo pelas narinas. O príncipe então esfregou o talismã 3 vezes, desembaiou a sua espada e correu gritando até o dragão. Ah! Deferiu um golpe na sua pata. Pegou então um dos seus cascos e o dragão voltava. Soltava fogo em cima do príncipe, mas a fada sempre lhe protegia. E ele então tentou montar no dragão, mas o dragão se esfregou todo e se soltou e saculejou. Ele caiu no chão, começou a sangrar, pensou, é o fim, é o fim. E o dragão chegou bem pertinho. Mas à mesma hora a fada interviu e protegeu como se fosse um escudo enorme. E mais uma vez o príncipe se levantou e conferiu um golpe atrás do outro. E a moça ainda estava nas garras do dragão. E ela ficava olhando aquilo ali, crente que ia morrer, coitada. Então o príncipe, num suspiro só, num golpe de sorte, pegou a sua espada e cravou bem no peito do dragão. E o dragão caiu no chão, num estrondo só, que fez assim a terra subir. A moça se levantou, o príncipe olhou. Você está bem? Vem, monte no meu cavalo. Eu te levo de volta para casa. E eles foram então para a cidade, mas estava tudo fechado. Tinha uma única porta, uma única janela aberta. Então o príncipe, com a sua espada que estava toda cheia de sangue de dragão, disse: a fera foi morta! Não tem mais dragão nessa cidade! Podem sair, meu povo! Podem sair das suas casas! Vocês estão salvos! As pessoas então começaram a sair. Ora, o príncipe voltou! O príncipe voltou e nos salvou a todos 3! Vivas para o príncipe! Viva! Viva! Viva!
Ele foi levantado, abraçado, todos agradeceram tanto. Parecia que aquele dragão estava lá uma vida inteira, ou pelo menos o tempo que o príncipe esteve fora. O príncipe então foi até o seu pai. O rei estava tão triste. Tinha certeza que o seu filho tinha morrido no meio do caminho, e mais certeza ainda que todo o seu povo iria morrer por causa do dragão. Mas quando ele soube que o seu filho tinha salvado o povo, que abraço tenro. Então ele perguntou: me diga, meu filho, e a benção, a maçã da vida, o anel da felicidade, o espelho da verdade? Me conte o que você viveu. O rapaz contou tudo, tintim por tintim. E o rei ficou maravilhado. Então ele disse: pode me dar essas coisas, meu filho? A maçã, o anel e o espelho? Bom, meu pai, tome aqui o espelho. O rei viu o espelho e na mesma hora ele soube que a história inteira tinha sido verdade. Ele abraçou seu filho e disse: você, meu filho, está mais do que preparado para ser rei quando for a hora.